O umbral é diferente para todos. A ideia de umbral costuma despertar medo, curiosidade e muitos equívocos. Para alguns, ele é visto como um lugar fixo, sombrio e inevitável, como se todos os espíritos passassem pela mesma experiência após a desencarnação. No entanto, a realidade espiritual é muito mais complexa, profunda e individual do que essa visão simplificada costuma sugerir. A condição em que cada consciência desperta após deixar o corpo físico não depende apenas de um rótulo espiritual, de uma crença ou de um único acontecimento vivido na matéria. Ela está diretamente relacionada ao estado íntimo do espírito, às emoções cultivadas, aos pensamentos recorrentes e à frequência vibratória que se construiu ao longo da existência encarnada. O umbral, portanto, não pode ser entendido como um destino automático, mas como uma condição transitória, que reflete o mundo interior de cada ser. Existe um grande misticismo em torno desse tema, como se o umbral fosse uma espécie de punição coletiva. Porém, sob a ótica espiritual, ele representa muito mais um estado de consciência do que um local geográfico definido. Não é um lugar para onde o espírito é enviado, mas uma realidade com a qual ele se sintoniza quando ainda carrega densidade emocional, culpas profundas, mágoas persistentes ou padrões vibratórios desalinhados. Muitos acreditam que determinadas atitudes, por si só, conduzem inevitavelmente o espírito ao umbral. Essa visão cria uma espécie de catálogo espiritual de erros, no qual cada ação teria uma consequência padronizada e imutável. Contudo, a espiritualidade não funciona dessa maneira mecânica. Cada espírito é único, cada história é singular e cada experiência é atravessada por múltiplos fatores emocionais, morais e espirituais. Há situações na vida que geram pendências profundas na consciência. Não se trata de condenação, mas de aprendizado. Quando um espírito passa por escolhas difíceis, especialmente aquelas que envolvem vínculos interrompidos, expectativas frustradas ou dores não elaboradas, ele pode carregar consigo marcas emocionais que não se desfazem automaticamente com a desencarnação. Essas marcas não determinam um castigo, mas indicam pontos que ainda precisam de acolhimento, compreensão e reajuste. O que muitas vezes se revela mais desafiador do que o próprio umbral é o encontro com as próprias consequências emocionais. A consciência, ao despertar fora do corpo, passa a lidar diretamente com aquilo que tentou evitar, justificar ou silenciar durante a vida física. Não se trata de perseguição espiritual, mas de sintonia vibratória. O espírito se encontra exatamente onde sua frequência o sustenta. Em muitos casos, não existe revolta, ódio ou desejo de vingança por parte de outros espíritos envolvidos em experiências difíceis. O que existe, com frequência, é um processo complexo de reconhecimento, sensibilidade e ajuste entre consciências que possuem histórias entrelaçadas. Nem sempre esse reencontro acontece de forma imediata ou conflituosa. Às vezes, ele se manifesta como um sentimento interno de desconforto, reflexão profunda ou necessidade de reparação íntima. Cada experiência gera uma reação correspondente, não como punição, mas como reflexo natural da lei de causa e efeito, que atua de forma educativa. Essas reações podem se expressar de várias maneiras: desafios emocionais, limitações temporárias, aprendizados difíceis ou provas que estimulam o amadurecimento do espírito. Nada acontece de forma igual para todos, porque ninguém sente, pensa ou reage da mesma forma diante da vida. O umbral, nesse contexto, deixa de ser um lugar fixo e passa a ser compreendido como um estado transitório. Um espírito pode visitá-lo por um período breve, assim como alguém pode atravessar momentos de profunda tristeza durante a encarnação sem que isso defina quem ele é. O problema não está na queda momentânea da frequência, mas na permanência prolongada nesse estado vibratório. Quando a dor, o desânimo ou a culpa se tornam companheiros constantes por anos, o espírito começa a se identificar com essa condição. E ao desencarnar, ele apenas continua onde sua consciência já costumava estar durante o sono físico. A transição, nesse caso, não representa uma mudança brusca, mas a continuidade de um padrão já conhecido.
Há espíritos que nunca cometeram atos considerados graves do ponto de vista moral, mas que ainda assim permanecem em regiões densas devido a longos períodos de tristeza profunda, desalento ou desesperança. Isso mostra que não são apenas ações externas que determinam a condição espiritual, mas principalmente o estado íntimo cultivado ao longo do tempo. A espiritualidade superior não age com privilégios. As leis que regem a vida espiritual são universais, imparciais e educativas. Elas atuam da mesma forma para todos, independentemente do nome, da missão ou da trajetória pública do espírito. O que define a condição após a desencarnação é a frequência em que a consciência se encontra no momento da transição. Assim, compreender o umbral como um estado e não como um destino fixo ajuda a dissolver o medo e amplia a responsabilidade pessoal. Não se trata de temer o futuro espiritual, mas de observar com honestidade o próprio mundo interior enquanto ainda se está encarnado. Cada pensamento sustentado, cada emoção nutrida e cada escolha repetida constroem silenciosamente o ambiente espiritual com o qual o espírito irá se sintonizar. Essa compreensão não deve gerar culpa, mas consciência, porque da mesma forma que se entra em estados densos, também é possível sair deles. O crescimento espiritual acontece quando o espírito reconhece suas fragilidades, aceita suas experiências e se dispõe a transformar sua frequência por meio do amor, da responsabilidade e do autoconhecimento. Ao compreender que o umbral não é um local fixo, mas um estado de consciência, torna-se mais claro por que ele é diferente para cada espírito. Não existe um padrão único de vivência após a desencarnação, porque não existe um padrão único de sentir, pensar e reagir à vida. Cada ser constrói ao longo do tempo a própria paisagem interior, e é nela que desperta quando deixa o corpo físico. A frequência vibratória não se forma a partir de um único ato isolado, mas da repetição de estados emocionais e mentais. Momentos de tristeza fazem parte da experiência humana e não definem por si só a condição espiritual de alguém. O que realmente pesa é a permanência prolongada nesses estados vibratórios, quando a dor se transforma em identidade, quando o desalento se torna morada e quando o espírito passa a viver emocionalmente aprisionado em padrões densos. Há espíritos que, mesmo sem terem cometido atitudes consideradas graves do ponto de vista moral, mas que ainda em vida desenvolveram arrependimento sincero, desejo real de reparação e esforço contínuo de transformação. Esses espíritos, ao desencarnarem, não permanecem presos a regiões densas, pois sua consciência já iniciou o movimento de elevação. Isso demonstra que a espiritualidade não trabalha com condenações automáticas, mas com processos educativos profundamente individualizados. A lei que rege essas experiências é simples e imparcial, assim como as leis da natureza. Não há privilégios nem exceções. A consciência desperta exatamente onde sua frequência permite. Não se trata de julgamento externo, mas de afinidade vibratória. O espírito não vai para onde alguém o envia, ele permanece onde consegue estar. Durante a vida encarnada, esse mecanismo já se manifesta de forma sutil. Nos momentos de sono, a consciência se desprende parcialmente do corpo físico e visita regiões compatíveis com seu estado interior. Assim, ao desencarnar, não há uma ruptura brusca, mas a continuidade de um padrão já conhecido. O espírito apenas passa a viver de forma permanente aquilo que antes experimentava de maneira temporária. Por isso, o umbral não deve ser temido como um castigo eterno, mas compreendido como um espaço de aprendizado, reflexão e reajuste. Para muitos, ele funciona como um período de recuperação emocional, no qual o espírito precisa reorganizar seus sentimentos, reconhecer suas fragilidades e de pouco a pouco permitir-se receber auxílio espiritual. Entidades espirituais dedicadas ao amparo trabalham incessantemente nessas regiões, auxiliando consciências que se encontram confusas, culpadas ou presas a padrões antigos. No entanto, esse auxílio só se torna efetivo quando o espírito aceita mudar sua frequência. Ninguém pode ser tirado de um estado vibratório à força. A transformação começa sempre de dentro para fora. Por isso, a responsabilidade espiritual não está nas grandes escolhas, mas nas pequenas atitudes diárias.
Pensamentos repetidos, emoções cultivadas e reações automáticas moldam silenciosamente o campo vibratório do espírito. Cada vez que alguém escolhe o perdão em vez do rancor, a esperança em vez do desânimo ou a responsabilidade em vez da fuga, essa frequência se eleva. Mesmo aqueles que permanecem por longos períodos em regiões densas não estão abandonados. O tempo no plano espiritual não é punição, mas oportunidade. Cada consciência tem seu ritmo, suas resistências e seus momentos de despertar. O amor divino não impõe pressa, mas oferece caminhos. Compreender essa dinâmica amplia a visão sobre a vida e sobre a morte. O foco deixa de ser o medo do que acontecerá depois e passa a ser a qualidade da vida interior agora. O estado espiritual futuro começa a ser construído no presente, nas escolhas silenciosas, nos sentimentos cultivados e na forma como cada um lida com suas próprias dores. Assim, o umbral deixa de ser um conceito assustador e se transforma em um espelho da consciência. Ele revela com clareza aquilo que ainda precisa ser curado, compreendido e transformado. Não como condenação, mas como convite ao crescimento. A verdadeira libertação espiritual acontece quando o espírito compreende que sempre há saída, sempre há aprendizado e sempre há possibilidade de mudança. Elevar a própria frequência não exige perfeição, mas sinceridade consigo mesmo e disposição para evoluir. E se essa reflexão tocou seu coração e ampliou sua compreensão sobre a espiritualidade, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que promovem consciência, acolhimento e crescimento espiritual. Que cada mensagem aqui compartilhada seja um passo a mais na construção de uma frequência mais leve, mais lúcida e mais alinhada com o amor. Que assim seja.